Alô, alô, alô. Bom dia a todos e todas. Declaramos aberta a sessão da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. No dia 5 de outubro de 2017, quase 30 anos, né? 29 anos da nossa Constituição Cidadã. Ano que vem são 30. Comemorando hoje. Então, aí, os estudantes... 5 de outubro. Da Faculdade Estácio e FEAD. É isso? Sejam bem-vindos. Coloco votação desde já a ata da sessão anterior. São Francisco de Assis foi ontem. Quem vai levar? Não vai faltar, né, não? Aprovada a ata, então, por unanimidade. Passamos ao pregão. Senhor presidente, Sim. apenas para comunicar a retirada de um processo, estava até com em sessão de com sustentação oral, é do PJE, Para retirar? para retirar. Tem advogado inscrito? Tem, doutor Edson. Doutor Edson. Então, doutor Edson, o processo... É o processo 11.407/30/2016, vara 132. Retirando de pauta, tá? Tá. Processo eletrônico, relator desembargador Marcelo Pertence, processo número 11776, 26 da pauta. Inscrito, advogado Edson Gutierrez. Qual que é? É o 26 da pauta do doutor Marcelo. Senhor presidente, se nos permite, Pois não. esse processo em que a empresa é recorrente, a empresa, pedindo ver na Vossas Excelências, ela está desistindo do seu apelo. A empresa... SM Transportes S.A. Desembargador relator. Doutor Marcelo. Em vista da desistência, ato unilateral, concordo com ela e fica prejudicado o exame do recurso adesivo. Sugiro homologar a desistência. Ah, tinha o adesivo, né? Uhum. Então, homologada a desistência do recurso empresário e decaído, por ser adesivo, o recurso da reclamante. Bom dia, obrigado, presidente. Um bom fim de semana a todos. Também, doutor Edson. Obrigado. Bom dia. Pauta física, processo número 3 da pauta, processo 903/2014. Relator, desembargador Paulo Roberto, revisor, desembargador Marcelo Pertence, inscrito advogado Marco Túlio Fonseca Furtado. 3 da pauta física. Tem poucos aí. Ao relator para conclusão. Não? Essa aí é a conclusão, então, presidente. Sim. Com a palavra, o procurador da reclamada? Reclamante. Reclamante. Com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, ilustre representante do Ministério Público, senhora secretária e demais desembargadores. Com relação ao cargo de confiança, eu rogo que seja acompanhado o voto do ilustre relator
em razão da total ausência de autonomia, de encargos, de gestão do reclamante recorrido e também recorrente. No que concerne ao pagamento em dobro dos sábados e domingos, aqui a questão é que o empregado foi contratado para trabalhar de segunda a sexta-feira, conforme seu contrato de trabalho, que está colacionado a folhas 15, 16 e 67, 68, e que estabelece, eu ia falar prever, me lembrei aqui do doutor Bolívar, que falou que previsão é coisa de vidente, né? Mas que estabelece que a folga deve ocorrer aos sábados e domingos. Portanto, ficou estipulado que o repouso recai aos sábados e domingos. Então, o fundamento legal para o pedido do trabalho aos sábados é nesse sentido. Porque, com base, o fundamento é o próprio contrato de trabalho, a avença entre as partes. As partes assim contrataram no sentido de se fixar o repouso, não só aos domingos, mas também aos sábados. Com relação às férias, que se pede que não houve efetivo gozo, as testemunhas foram unânimes no sentido de informar que nunca viram ele gozar férias. Como o contrato de trabalho do reclamante recorrente e recorrido nesses autos foi um contrato breve, de 1 ano e pouco, não chegou a 2 anos, e nenhum deles viu ele gozar férias, daí a razão de ser da necessidade, ele entende que a prova, em que pese não plena, vamos dizer assim, informa que não houve o efetivo gozo. Portanto, a condenação da forma dobrada se revela necessária a data máxima vênia. E, para concluir, com relação à utilidade, em que pesa a orientação à súmula do TST, o veículo fornecido foi de forma gratuita e se constituiu, inegavelmente, um plus salarial. Não tivesse o empregado o veículo, teria que arcar com as suas próprias expensas. Essa vantagem, sem a qual o empregado, para alcançá-lo, deveria desembolsar algum numerário. Por isso, entende que se constitui em autêntica utilidade e por isso que pede e renova, seja considerado um salário in natura. Por todo o exposto, eminentes julgadores, suplico e espero seja provido em sua totalidade o apelo obreiro. Muito obrigado. Presidente, eu vou à conclusão de forma sintética, primeiro cumprimentando o advogado pelo esforço da tribuna. No que toca à primeira alegação da tribuna, quanto ao sábado aqui, eu estou aplicando a súmula 146. E no que toca à questão das férias, a prova foi inconsistente, como faz parte do corpo do voto, e, aliás, foi o que foi observado também pelo primeiro grau. E quanto ao salário in natura aqui, eu estou dizendo que está se aplicando diante da prova o inciso primeiro da súmula 367 do TST, não ficou configurado aqui o salário de utilidade em meu sentir. Mas, respeitosamente, como não voto sozinho, eu estou mantendo o voto. Desembargador Marcelo Pertence. Senhor presidente, eu também, com todo respeito ao nobre colega de banco de escola, né, Fernando? Isso. Túlio, eu peço vênia para acompanhar o eminente relator. Também examinei o contrato de folhas 15 e 16. Ele fala da jornada de 44 horas, depois das 17 tem uma que não inclui o sábado, mas é até uma jornada que nem é aquela pactuada originalmente, daria 45 horas. Eu peço vênia, mas os elementos dos autos me levam a acompanhar o eminente relator. Eu também pedi até para ver aqui agora, para dar uma olhada nesse contrato, que eu sou terceiro votante, mas também estou de acordo. Tem lá a compensação semanal ajustada, carga horária de 44 na semana. Realmente não tinha horário previsto para o sábado, mas aí, nesse caso, tem que entender que o sábado seria o dia útil não trabalhado, né, e não o repouso semanal. Então, eu proclamo que o voto do relator prevalece a unanimidade, assim se decide. Muito obrigado, excelências. Um bom dia. Obrigado, Bom final de semana. Pauta física, número 14 da pauta, processo 285/2014. Relator, desembargador Fernando Rios, revisora, desembargadora Cristiana Fenelon, inscrito advogado Renan de Oliveira. 14 da pauta física.
A minha conclusão, como relator, é no sentido de conhecer do recurso, no mérito, dou-lhe provimento parcial para crescer a condenação, o pagamento de gratificação especial, cujo valor se arbitra em 13 vezes o último salário da autora, e dos reflexos das diferenças salariais por equiparação salarial em PLRs, bem como para determinar que as diferenças por equiparação salarial sejam apuradas durante todo o período não prescrito em relação aos 3 paradigmas indicados: Felipe Lopes Cansado, Gamboge Pinheiro, Cecília Ribeiro Guedes e Carlos Henrique Ângelo Passos, observando todas as parcelas salariais, excluindo as vantagens de cunho personalismo concedidas aos modelos. E, além disso, será observado o maior mês a mês entre os paradigmas, bem como a irredutibilidade salarial, e para determinar que, em relação ao modelo Carlos Henrique, as diferenças devem ser verificadas a partir de janeiro de 2010. As parcelas acrescidas da condenação têm natureza remuneratória para fins previdenciários e arbitra a condenação valor de R$ 100.000 com custo de R$ 2.000 pelo reclamado. É a conclusão. Passa a palavra. O senhor vai falar por quem? É pela reclamante, Excelência. Tá, com a palavra, se necessário. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador presidente, em nome de quem eu me permito cumprimentar os demais componentes dessa egrégia turma, representante do Ministério Público. Excelência, realmente a sustentação oral teria fincas exatamente nessas questões que já foram tão oportunamente e judiciariamente abordadas por Vossa Excelência, e eu me reservaria para manifestar na eventualidade de alguma divergência. Parece que há uma divergência previamente encaminhada. Eu vou passar a palavra para a revisora, desembargadora Cristiana Fenelon, que ela vai apresentar a divergência. Eu entendo que a remuneração variável o SRV apresenta nítido intuito contraprestativo, visando remunerar o empregado pelo maior empenho e dedicação na prestação de serviços. As parcelas possuem natureza de prêmio-produção, sendo evidente seu caráter salarial, pois instituídas com o intuito de motivar o batimento de metas. Tanto é que eram pagas com habitualidade. Nos termos do artigo 457, parágrafo 1º da CLT, integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões percentuais de gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. Impõe-se, portanto, a integração das parcelas à remuneração da obreira para todos os fins, incluindo o repouso semanal remunerado e a comissão do cargo. Eu provejo o recurso da autora também nesse aspecto. No mais, eu estou de acordo com o voto do relator. Eu já tinha visto a divergência, presidente. Eu estou pedindo vênia à ilustre desembargadora revisora. Eu estou acompanhando Vossa Excelência. Eu acho que aqui, embora seja plausível, né, o que foi dito pela eminente divergente, mas eu acho que aqui não se confunde, são coisas diferentes para mim. Estou acompanhando Vossa Excelência, respeitosamente. Tá. Então, prevalece a conclusão que eu, como relator, fiz a leitura, por maioria, aliás, nos outros pontos, por unanimidade, mas na questão da repercussão das parcelas variáveis, vencida a revisora. Obrigado, Excelência, pela oportunidade e meus cumprimentos a todos e um excelente final de semana para todos. Até o senhor também, doutor. Obrigado também para o senhor. Próximo. Sustentação oral no PJE. Processo de relatoria do desembargador Paulo Roberto. Número 26 da pauta, processo 11.295. Inscrita a advogada Cláudia Carvalho Grisbrecht. 26 da pauta. Meu, né? Isso. Vou voltar aqui, que eu caí em outra sala aqui. Demora um pouquinho aqui. É o 11.295? Isso. Isso.
Já abriu. Conclusão. Abrindo aqui. Demora um pouquinho. Está sem. Precisa, às vezes, um pouquinho de graxa. Presidente, eu vou à conclusão e ela vai no seguinte sentido. Eu estou conhecendo do recurso e estou negando provimento, de forma respeitosa, claro. Doutora, vai falar pela recorrente? Não, pela recorrida. Aguardo divergência. Quer aguardar? Segundo votante aqui, o desembargador Marcelo. Eu acompanho o relator, presidente. Eu também estou acompanhando. Prevalece o voto, então, do relator. Excelências, obrigado. Bom dia. Bom dia. Processo na mesma sala, relator desembargador Paulo Roberto, número 28 da pauta, processo 11786, inscrito advogado Davis Azalim do Vale, 28 da pauta. Fiquei olhando para a tela, achando que era também a distância. O eminente advogado está ali na frente. Está abrindo aqui, presidente. O senhor vai falar por quem, doutor? Excelência, eu vou falar pela Texid. Presidente, eu estou conhecendo dos recursos interpostos pela reclamada, Texid do Brasil, ante o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mas no mérito estou negando provimento. Com a palavra, ilustre advogado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhores desembargadores que compõem esta egrégia turma, excelentíssima senhora membro do Ministério Público, senhor secretário, servidores. Excelência, há duas matérias aqui que a Texid vem a essa tribuna discutir. É a questão das horas in itinere, deferidas ao empregado, e quanto também ao adicional de periculosidade. Gostaria aqui, Excelência, de destacar, quanto às horas in itinere deferidas, que o seguinte: a empresa Texid ela está localizada a 500 metros da BR-381, e para que se fique bem localizado, há uma curva depois, no sentido Belo Horizonte-Betim, de onde está localizada a Fiat Automóveis. O local é servido por 11 linhas de ônibus. A perita, quando foi fazer as suas avaliações, analisou 4 só. E as outras? Ela não deveria ter analisado as outras? Porque não quer dizer que a linha de ônibus que passa no local da empresa, ela tem que levar no local de moradia do empregado. Não é? Ela tem que passar lá. E o empregado pode ir a outro ponto, passando no horário, e se deslocar até de outro local onde mora e até a sua residência. Isso foi impugnado por diversas vezes. Analisou somente 4 linhas. E os horários das outras? Como fica essa análise das outras empresas? Não teria que se analisar essas outras para se saber os horários? Não é? Porque as 4 não dá para se tomar definição das outras. São linhas de bairros diferentes. São linhas de bairros diversos. Como eu quero analisar um período que sai a 0 horas, né? Se eu vou fazer a análise de 4 e no período de 11 horas? Além disso, excelências, com todo respeito ao voto que é proposto pelo relator, o juiz também não enfrentou as impugnações da ré e a declaração pericial quanto à existência dessas 11 linhas, né? E com base apenas nos horários de saída do ponto inicial. Além disso, a avaliação se limitou à análise de grades de horário, sem considerar o tempo gasto pelo ônibus do início do seu trajeto até as mediações da empresa. Ou seja, o ônibus da linha analisada partiu às 23h40 do ponto inicial, e a que horas que ele chegou na empresa? A perita não diz isso. A perita não diz sobre isso. Isso é importante para essa avaliação, para que seja deferida ou não as horas in itinere. Também tem um documento juntado pela ré no ID A7FE842, que a empresa Santa Edviges informa, por exemplo, que apesar do horário indicado na grade, o ônibus 3126 gasta 35 minutos para chegar no ponto próximo à empresa. A grade de horário não exemplifica o momento que o ônibus passa na porta da empresa, mas quando ele sai do ponto inicial.
A perita ela inverteu esse conceito, ignorou na sua avaliação as demais linhas que trafegam nas redondezas da TechSeed e não analisou a declaração da empresa Santa Edviges, que é documento importantíssimo. É juntado em todos os autos, que a grade de horário indica a saída do trajeto inicial e não o momento que passa na porta da empresa. A perita ela não analisou em loco todas as linhas exemplificadas que passam próximo à ré no horário periciado. Como o autor trabalhou nas jornadas de 6 às 15, depois de 15 a 0, a diligência foi realizada na empresa às 14h30. Ora, como uma diligência que é realizada às 14h30 vai analisar que hora que o ônibus passa à meia-noite, que é o horário que ele está cobrando? Não, com todo respeito, não tem condição. E pela experiência, novamente com todo respeito desse advogado, durante esses 5 anos que está acompanhando essa empresa, né, em Betim, é público e notório a existência de transporte público nas dependências ao entorno da empresa TechSeed. É público e notório a existência de transporte público no entorno da Fiat. Tanto que, assim, eu tenho desconhecimento no dia de hoje que é dado essas horas initíneas referente a transporte público nas imediações da Fiat. As imediações da Fiat também são as imediações da TechSeed. Então, excelências, com todo respeito a essa matéria, requer que se não dê provimento a essas horas initíneas. Existem diversas linhas de ônibus que passam nessa localidade. E o laudo, com todo respeito, é deficiente, não esclarece totalmente a matéria. Quanto à questão da análise da periculosidade, cabe dizer aqui, excelência, que não há armazenamento de inflamáveis na área periciada, pois a produção de tintas com a diluição em álcool é transferida para vasilhames certificados para o transporte imediato aos seus setores solicitantes das mesmas, como restou demonstrado na conclusão do laudo do ilustro expert Oswaldo Stalin no processo 11.354, conforme anexado nos autos. Cabe aqui destacar também, excelência, que o juiz então, da 6ª Vara de Betim, esqueci o nome do juiz, que se aposentou agora, Maurílio Brasil. Obrigado, excelência. Esteve nas dependências da empresa, acompanhando perícia, acompanhando os peritos, e tem uma ata neste processo ressaltando justamente essa questão. Ou seja, e o juiz ressalta ali junto naquela ata que não havia que se falar de periculosidade sobre as questões propostas pelo reclamante. Ou seja, o juiz foi na empresa verificar essa questão. Então, excelências, com todo respeito, requer que seja decotado, né, da condenação essas horas initíneas e também a periculosidade. E que, com todo respeito, se o relator ainda assim mantiver o seu voto, que não seja acompanhado pelos demais esmagadores votantes. Muito obrigado, excelência. Relator. Presidente, inicialmente cumprimento o senhor advogado pela percussiência nos 2 tópicos que é objeto do voto e objeto do recurso. Eu vou iniciar, presidente, pelo fim, que é a questão da periculosidade. Em primeiro lugar, presidente, eu faço questão, o IDEF que foi citado também é citado no voto. Então, seria um laudo de processo diverso ao que está em julgamento, que, ao meu sentido, também não vincula o juiz, como o próprio laudo também não vincula. Mas, nesse caso aqui, se Vossa Excelência observar, e os demais jogadores observarem, houve um trabalho, né, um trabalho bem detalhado com relação ao que foi dito da tribuna, e eu faço transcrever a cada tópico que foi feito no recurso e ratificado aqui pela tribuna, a cada tópico há uma resposta no voto. A questão aí, e eu vou, claro, não vou ler o voto todo, mas só a questão da conclusão, presidente. Lá se diz o seguinte, pelo laudo pericial, depois de vários esclarecimentos,
No contexto da norma vigente, que se ataca também somente recipientes lacrados, nós estamos falando de tinta diluída, né? E não pastosa. Na fabricação e certificado pelo órgão competente, que é a Inmetro, descaracterizam a periculosidade. Embalagens certificadas são aquelas aprovadas nos ensaios e padrões de desempenhos fixados para embalagem da NBR, aliás, 11564/91. Como se pode observar, os líquidos inflamáveis estão acondicionados em recipientes abertos, aí que está o problema, sem os lacres, bem como no caso das tintas após diluídas em embalagem plástica não certificada. Portanto, no presente caso, conforme demonstrado acima, em hipótese alguma, se enquadra no item 4. Então, presidente, a questão aqui me parece que eu não vou entrar na discussão técnica, porque a matéria é técnica, sim. Foi feito o laudo, houve um laudo juntado pela reclamada, que eu repito que não vincula o juiz, como não vincularia, em princípio, se fosse o contrário, o próprio juiz. Mas, nesse caso aqui, o juiz entendeu pela existência da periculosidade, no qual eu também entendo que agiu corretamente dentro da prova produzida, que é a prova técnica. Então, respeitosamente, o que foi dito pelo advogado, pela insistência na tribuna, que evidentemente é a função do advogado mesmo, mas eu estou mantendo o voto. E quanto às horas em etines, presidente, a questão é o seguinte, também há laudo, e nós não estamos nos escurando aqui com o que foi dito da tribuna, que eu não faço constar no voto, a questão de se o magistrado de primeiro grau, em outro processo, no mesmo processo, teria feito algum tipo de inspeção judicial, mas aqui no caso específico, presidente, como bem dito pelo advogado, era uma jornada de 15 até 15 e outra de 15 que terminaria 0 hora. Então, o que não se discute aqui, eu não entrei nesse mérito, o número de linhas que existem, o que se sobressaiu para mim nesse processo, ao examinar, é a questão da incompatibilidade no horário de 0 hora. Esse que é o problema, a incompatibilidade de 0 hora. Entendeu? Então, a despeito do advogado ter dito que tem não sei quantas linhas, etc., inclusive tem a declaração, né, das próprias empresas que eu cito aqui no voto, presidente, que foi, inclusive, constado no processo, foi dito o seguinte, foi dito que foi trazida ao processo uma declaração do sistema urbano falando com relação a este horário de 0 hora, que é o termo da jornada, que não teria, evidentemente, condição nesse sentido, né? Então, presidente, a hora zentina é algo que a reforma vai tirar, né? Vai acabar essa discussão, inclusive, mas nesse caso aqui eu ainda estou mantendo a sentença do primeiro grau e eu estou, então, mantendo o voto de forma respeitosa. Só para pedir um esclarecimento, foi deferido só a volta nesse horário de meia-noite, né? Sim, porque foi dada a incompatibilidade do transporte no final do expediente, né? Que é comum, uma coisa que acontece muitas vezes, tem condição para ir, lá na própria Gerdau tem isso, tem condição para ir, mas não tem para voltar, ué. Dependendo do turno que a pessoa trabalha, não tem condição para voltar. Excelência, pela ordem, só para não ficar, não haver só matéria de fato, doutor. Não, só para esclarecer uma coisa, é que eu disse quanto o juiz ter ido à empresa, quanto a matéria de periculosidade. Não, sim, desculpa. Quanto a matéria desculpa. de horas, só para não tá criar, tá bom. Ser o mais claro possível. Tá. Que é comum, às vezes, doutor, eu mesmo, quando tive como juiz em Lafayette, foi feita, inclusive, inspeção judicial, né? Pelo, inclusive, o colega saudoso Alaô, né? Satuf. Foi feita inspeção judicial e, evidentemente, não vincularia, inclusive, os juízes que viessem posteriormente a ele. Como não me vinculava em Lafayette, né? Desembargador Marcelo. Eu acompanho o relator com todo respeito, eminente advogado. Eu também estou acompanhando. Eu verifiquei aqui que realmente foi constatada essa incompatibilidade para a volta. Eu dei uma olhada aqui na defesa, a empresa mencionou na defesa só 2 linhas da Santa Edviges. Depois, houve as 2 perícias, as partes tiveram oportunidade de esclarecimentos e tal, e no encerramento da instrução encerrou-se sem nenhuma objeção. Aliás, marcou-se uma data e as próprias partes não compareceram. Então, foi um encerramento. E, presidente, se me permite... objeção. Presidente, se me permite, só um esclarecimento. Claro, do ponto de vista pessoal meu, eu acho que essas horas em etine que nós já discutimos aí há 30 anos, pelo menos, né? Uma coisa conhecida, independente do lugar onde ocorra,
Eu acho que caberia aqui, sim, a empresa, se quisesse, poderia, inclusive, complementar a sua prova com patrimonial também. Poderia, embora tenha um laudo aqui. Normalmente, a discussão de... Não, mas aí é que está o negócio, é o que eu ia falar agora. Se, no caso, um dos bairros, aí teria que, a empresa teria que ter demonstrado exatamente onde o reclamante morava e se da moradia dele para a empresa havia e já apontar qual linha. Então, não é ficar exigindo que a perita pesquise 11 linhas e 30 bairros. Não, tem que falar qual que é o do reclamante, especificamente qual a linha que atende. E aí a perita tinha que falar se agora eu achei existia ou não. Presidente, agora que achei no voto. Porque realmente meia-noite é um horário que é meio vulnerável para a questão de linha de ônibus. E Vossa Excelência pode observar, só para esclarecimento do advogado, né, que vai ter acesso depois, que além da prova, o que foi dito pela perícia foi confirmado, foi o que eu disse agora há pouco, por declaração emitida pelas empresas de transporte público, que é o ID, citado no voto, qual evidencia os horários das linhas regulares que não eram compatíveis com o encerramento da jornada. Aí que está o problema. Ó, Excelência, o endereço do reclamante está na inicial, né? Então a perita sabia onde era, né? Doutor, mas a empresa tem que correr atrás para instruir, né? Bom, então assim se decide unanimidade. De toda forma, muito obrado. Obrigado, doutor. Bom final de semana. Doutor, o senhor também. PJE, processo de relatoria do desembargador Marcelo Pertence. Processo número 14 da pauta, 11.016, inscrita advogada Tauane Porto. 14 da pauta, do senhor. Não deu? 14? É, do doutor Marcelo. Bom dia, eminentes julgadores. Só um momento, doutora, que nós estamos aguardando aqui Claro. Sistema. Tranquilo. Posso ler a conclusão aqui, presidente? E o relator vai ler a conclusão do voto? É o 11.16, né? 11.016. Presidente, eu conheço o recurso ordinário interposto pelo autor e dou-lhe provimento parcial para determinar que os honorários advocatícios sejam majorados para 20% do seu valor da condenação. Conheço o recurso ordinário interposto pelo banco, réu, exceto quanto ao tópico imposto de renda e contribuição de previdenciária por falta de interesse em recorrer. Dou-lhe parcial provimento para determinar a exclusão da quota parte da contribuição do empregador na base de cálculo dos honorários assistenciais. A respeito, assumo. Essa é a proposta, presidente. Doutora, com a palavra. Bom dia. Em que pese terem sido deferidos a maioria dos pedidos formulados em sede inicial pela parte reclamante, denota-se que o divisor aplicável à apuração do cálculo de horas extras para a jornada de 8 horas foi o de 220. E, ainda que o recurso de revista repetitivo esteja em curso, em consulta à movimentação do recurso em questão, depreende-se que há um recurso extraordinário nos autos. Então, não foi transitado em julgado, motivo pelo qual pugna-se pela utilização do divisor de 200 para apuração de horas extras, no caso em tela. E, em relação aos honorários advocatícios, como está presente no estatuto da OAB e na tabela de honorários, o mínimo para causas trabalhistas em sede de valor bruto é 20% de incidência. Foi considerada a súmula 219 do TST, em que dispõe o inciso 5º que os honorários devidos serão entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. Então, a pretensão é de que seja modificado o divisor e
majorado o valor, o percentual de honorários advocatícios. Obrigada. Os honorários, conforme eu já li, foram majorados para 20%, e a questão do divisor, embora não haja trânsito em julgado, esse já é o posicionamento adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho, eu estou mantendo. A questão aqui também... Só fiz uma anotação aí, se for útil, for do 463, da súmula, Agora não. que é o OJ 304. Veio agora a súmula 463, item 1. Ah, tá. Seria mais amplo, se for útil, só para... Mas eu estou acompanhando integralmente o relator, desembargadora. Também acompanho o relator. Também assim se decide de unanimidade. Obrigada. Obrigado, Fernando. Eu vou dar uma olhada. Processos de relatoria do desembargador Fernando Rios. Vou ver. Relator desembargador Fernando Rios. Número 7 da pauta, processo 10.986. Inscrito o advogado Herbert Levi Inácio Júnior. 7 da pauta. Bom dia. Bom dia. Bom, eu vou à conclusão. Eu estou conhecendo do recurso interposto pela reclamada no mérito, negando o provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Eu falo pela reclamada? Perfeito. Com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, membro do Ministério Público, demais desembargadores, demais colegas presentes. Excelência, o caso em tela, ele trata de a juíza de primeiro grau, ela deferiu ao reclamante o valor de R$ 409 de indenização por danos materiais e R$ 500 por danos morais, sob um suposto furto de um celular e de um valor de R$ 60 dentro das dependências da reclamada. Inicialmente, a reclamada vem destacar que, em sede de inicial, a reclamante ela faz um pedido de reembolso dos descontos realizados indevidamente. Não existe, na inicial, nenhum momento a reclamante faz menção a nenhum desconto que a reclamada teria feito no seu pagamento. Por esse motivo, a reclamada pergunta aos julgadores qual seria esse desconto. E se não houve nenhum desconto, não há que se falar em nenhum valor. A excelentíssima juíza, ela entende pelo reembolso dos valores e bens teoricamente furtados. Só que não existe nenhum pedido em sede de inicial que faça menção ao reembolso do suposto celular furtado e do suposto valor furtado. Por este motivo, no que se refere aos danos materiais, que também não existe nenhuma menção de pedido na inicial, a reclamada pede pela improcedência de tal pedido. Ultrapassada essa questão, a reclamada também menciona a ausência de prova dos referidos furtos. Existe sim um boletim de ocorrência, existe sim um relatório interno, todo baseado nas alegações da reclamante e no relato da reclamante dos supostos furtos, só que não existe em momento nenhum nenhuma evidência que demonstre que ocorreu algum furto. Conforme tanto o relatório interno quanto os boletins de ocorrência, nos dois casos, não existe sinal nenhum de arrombamento do armário da reclamante, e em um deles, inclusive, a reclamante fala que o deixou aberto. Se a reclamante teve uma desídia até mesmo com os supostos objetos que teriam sido deixados dentro do armário, que culpa tem a reclamada no eventual furto ocorrido? Lado outro, Excelência, caso Vossa Excelência entenda pela materialidade da ocorrência dos supostos furtos, há que se fazer menção
aos boletins os boletins de ocorrência anexados aos autos. No suposto furto de R$ 60, existe uma menção de que não há sinais de arrombamento. No que se refere ao boletim de ocorrência do suposto furto do celular, ele é mencionado da seguinte maneira: deixou seu celular da marca Moto G segunda geração dentro do armário, porém aberto. Após retornar algum tempo, o referido celular já não se encontrava no interior do armário. Menciono também de que tanto o relatório do sinistro quanto o relatório interno para verificação do local mencionam no mesmo sentido, de que o armário encontrava-se intacto e de que o cadeado também encontrava-se intacto. E não há que se falar que a reclamada não tomou nenhum tipo de providência, porque também está nos autos o relatório de sinistro aberto dentro da reclamada e o relatório interno, que trata-se de uma apuração in loco da ocorrência da eventual furto ou eventual ocorrência que tenha sido narrada pela reclamante. Outro fato também interessante de ser trazido à baila é no que se refere ao depoimento da testemunha levada a rogo pela reclamante, que menciona da seguinte maneira, de que ele trabalhou na reclamada de 2014 a abril de 2016 e que seu fim de contrato estaria na loja da Nossa Senhora do Carmo. O furto ocorreu na Raja Gabalha. E, mesmo assim, a testemunha fala que verificou tanto o furto do celular quanto o furto do valor. Ora, se a reclamante estava em uma unidade e a testemunha estava em outra, como ele ficou sabendo acerca do eventual furto? Outro fato importante de se trazer à baila é que a testemunha afirma que tem a certeza de que o armário do autor estaria trancado. Os armários ficam em vestiários diferentes, um masculino e um feminino. Como a testemunha ficaria sabendo de que esse armário estaria trancado? E o depoimento da testemunha, inclusive, diverge das alegações da reclamante, que afirma que o armário estaria aberto, numa clara intenção de privilegiar as alegações da reclamante. Por fim, no que se trata do dano moral, o valor deferido pela juíza de primeiro grau, ele inclusive é maior do que o valor dos bens, ainda que não exista nenhuma comprovação de que existiu o eventual furto, ainda que não exista nenhuma comprovação de que a reclamada não atuou para apurar o eventual furto, a juíza defere dessa maneira. Por fim, Excelência, a juíza de primeiro grau, no que se refere aos furtos, supostos furtos, ela verifica a culpa concorrente da vítima apenas em um dos casos. Caso este do furto do celular. Ora, nos dois casos verifica-se que não existia nenhum tipo de arrombamento, cadeados e armários intactos. Por que não culpa concorrente nos dois eventos? Diante de todo o exposto, a reclamada inicialmente pugna pelo não provimento dos danos materiais ante a inexistência de pedido em sede de inicial, ultrapassado tal pedido no não provimento dos demais pedidos, no caso do dano moral, e também no reembolso dos valores do celular e o valor supostamente furtado. E, por fim, caso Vossa Excelência entenda pelo provimento dos danos materiais, que seja estabelecida a culpa concorrente nos dois casos, ante a confissão da reclamante de que teria deixado aberto e ante a inexistência de arrombamento com cadeados e armários intactos. Obrigado, Excelência. Bom, como eu disse, estou mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Essa questão da possível incongruência na petição inicial, eu abordo aqui, acho que
não houve prejuízo à defesa, dá para verificar que houve realmente um erro material nessa questão, e o que ela está pretendendo está ali muito claro, inclusive com os valores inteligíveis, e não houve prejuízo para a defesa. Eu estou mantendo a procedência dada pela petição inicial, até com um porém. Eu não considero que houve culpa concorrente em nenhum dos casos. Não há. Eu não sei o número. Eu não tenho que exigir da reclamante ou de qualquer trabalhador que tranque com cadeado o seu escaninho. A empresa é responsável pela guarda, né? E ela alegou furto, ela não alegou roubo, então não tem que ter arrombamento nenhum. Pouco importa se o armário foi arrombado ou se o armário foi aberto sem arrombamento, se estava trancado, se não estava trancado. A questão é que tinha um celular dela lá no lugar apropriado para guardar os pertences dela e foi subtraída. A empresa é responsável por isso, né? Então, mas eu estou mantendo a sentença sem objeções. Como vota a desembargadora Cristiana Finella? Acompanho o voto e mantenho a sentença. Presidente, eu já tinha até votado, inclusive, acompanhando o voto de Vossa Excelência, mas eu queria cumprimentar o advogado, né, porque o advogado foi... também esmiuçou bem a discussão, mas, apesar do esforço do eminente advogado, eu acho que aí realmente está se mantendo a sentença. Vocês, quando mantém a sentença, realmente está fazendo justiça, realmente é o caso concreto, né? Não é esse negócio de... Fica parecendo, né, que foi dito na tribuna, que não... deixou aberto. Mas o negócio é dentro da empresa, né? Acho que a empresa é difícil, responsável pela guarda claro. dos objetos. Então, eu peço ver o advogado, viu, cumprimentando, mas eu estou acompanhando Vossa Excelência também. Então, assim, vocês decidem unanimidade nesse sentido. Agradeço os cumprimentos. Obrigado, senhor desembargador. Agradeço a oportunidade. Boa semana. Obrigado, senhor também. Na mesma sala, o 16 da pauta, processo 11887. Inscrito. Inscrição na sessão, né? Ela fez a inscrição. Fechei também. Inscrita a advogada Lícia Miranda Eleutério. 16 da pauta. Já estou nele. Foi. É o caso lá de Macaé. Macaé está falido, né? Falidinho. Falidinho. Tinha uma prosperidade, rapaz, nossa, com aquela... O município está falido? Prospecção de pré-sal, né? Hoje está uma desgraça, fechou tudo lá, o povo está passando até... Doutora, está pela empresa, né? Isso. Quantos helicópteros voando para lá e para cá hoje? Foi só. Fala para a bacia, né? Eu conheço e nego provimento, mantendo a sentença para seus próprios fundamentos. Com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente e demais componentes da turma, no caso aqui, fala pela segunda reclamada, empresa contra a qual foi declarado um vínculo de emprego entre o reclamante e essa empresa. O caso, o principal ponto da sustentação seria que, quanto ao indeferimento da exceção de incompetência suscitada oportunamente na audiência inicial. Ocorreu o seguinte, porque as partes presentes na audiência inicial, suscitada a exceção de incompetência, foi designado pelo juiz de primeiro grau uma audiência para a instrução da exceção de incompetência, ou seja, para oitiva, depoimento pessoal, possibilidade de depoimento de testemunhas. Nessa sentada, então, para a instrução da exceção de incompetência, comparecendo às partes, foi indeferido pelo juiz de primeiro grau a produção de qualquer tipo de prova oral. Ou seja, ele designou, em audiência inicial, designada uma audiência para a instrução da exceção de incompetência. Na mesma audiência de instrução, foi indeferido qualquer tipo de prova oral. Indeferido qualquer tipo de prova oral, sustentou o juiz que haveria, sim, que se manter a competência do juiz da vara de Coronel Fabriciano, em razão da hipossuficiência do reclamante, de não exigir-lhe de não ser possível exigir-lhe que deslocasse cerca de 500 quilômetros para ter o acesso à justiça. Vossa Excelência, com a máxima vênia à decisão de primeiro grau, entende a reclamada que há duas máculas nessa decisão
dessa decisão contida na sentença, ou melhor, na própria decisão do juiz, conquanto ela fere, vai contrariamente àquilo que está disposto na própria lei. A lei, quanto à competência, não descreve suficiência ou hipossuficiência, ou necessidade ou desnecessidade de uma parte ou outra de se deslocar, de buscar o acesso à justiça. O acesso é permitido, sim, conforme as regras ali estabelecidas, tanto do direito material quanto do direito processual. E, no caso, além do cerceamento de defesa, do claro cerceamento de defesa, conquanto impediu e proibiu o juiz a produção de prova acerca da contratação e da prestação de serviços, além disso, há prova documental incontroversa, no sentido de que a prestação de serviços se deu em Macaé. Inclusive, o objeto de contrato entre as duas empresas revela que seria destinada à prestação de mão de obra na base WG em Macaé. WG seria o Wood Group, ou seja, na base da empresa em Macaé. Tanto há, inclusive, ajuntada também contrato de trabalho da CTPS, de todos os documentos do reclamante que se referem exclusivamente a Macaé. Ou seja, a decisão foi, então, proferida por juiz absolutamente incompetente diante da prova produzida nos autos, não havendo subsistência legal para a decisão do juiz que mantém a competência na vara de Coronel Fabriciano exclusivamente sob o argumento de hipossuficiência. Sim, é claro que não há que se negar o princípio da proteção de forma alguma, mas também não há como se negar vistas ao princípio e à norma que exige a legalidade. O dispositivo seletício 651 da CLT, se não me engano, é claro ao destacar que a competência é do local da contratação ou da prestação de serviços, e não há prova qualquer que afaste a contratação ou a prestação de serviços da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Portanto, é pelo que pede que, além do cerceamento de defesa da impossibilidade da produção de prova contra a exceção de competência, que seja observado estritamente o princípio da legalidade e as regras atinentes à competência, a competência territorial de julgamento para a presente demanda, para que seja, então, anulada a sentença, remetidos os atos todos a uma das varas do trabalho de Macaé, para que seja, então, lá julgada a demanda e devidamente instruída. Há que se destacar ainda que menciona o juiz, na decisão, que não haveria prejuízo às empresas em manter a competência nas varas do trabalho de Fabriciano. Pelo contrário, tanto é possível quanto houve a impossibilidade do deslocamento da primeira reclamada, o que causou, inclusive, a imposição da pena de revelia na segunda audiência de instrução, essa para a instrução do mérito, não para a instrução da exceção. Portanto, evidente também que, em que pese tratar-se de empresas, não há que se falar em hipossuficiência do reclamante, conquanto comprovada a percepção de salário superior a 2 salários mínimos, comprovada a ausência de previsão legal para estabelecimento da competência com base na suficiência. Portanto, é pelo que pede para que seja, com a máxima vênia, revista essa parte da decisão para determinar a nulidade da sentença e o acolhimento da exceção de competência para a remissão dos atos ao TRT da primeira região. De outro lado, ainda há que se mencionar quanto ao mérito, em que pese imposta a pena de confissão em razão da ausência da primeira reclamada na segunda audiência, há que se destacar que a prova documental pré-constituída não pode ser ignorada, no caso. E a sentença baseia-se, quanto à declaração do vínculo, por entender que a prestação de serviços confundiria com a atividade fim da empresa e que haveria prova da subordinação. Excelência, com a máxima vênia, novamente, a decisão de primeiro grau, da leitura dos objetos sociais de ambas as empresas, não há como se entender pela confusão de atividade fim. E aqui vale-me ler de duas situações. Primeiro, o objeto social da Wood Group, que seria a tomadora de serviço. Destaca o fornecimento de serviços técnicos voltados à operação, manutenção e gerenciamento de projetos, construção e modificações de fábricas, reparo e revisão de equipamentos rotativos, serviços de engenharia e gerenciamento de unidades industriais, de serviços de logística, de operação de linhas de dutos e fornecimento de gerenciamento de pessoal. Esse seria o objeto social da tomadora de serviço.
Em contrapartida, o contrato feito com a primeira reclamada coloca especificamente o seguinte objeto, abre aspas, fornecimento de mão de obra especializada para atendimento de necessidade de fabricação e soldagem na base WG em Macaé. Ou seja, a contratação, se a empresa, a Wood Group, presta-se a prestar serviços a outras empresas. De outro lado, a contratação realizada com a primeira reclamada aqui, volta-se à prestação de serviço especializado de soldagem para a própria empresa. Ou seja, a Wood Group contratou um serviço especializado de soldagem para si próprio, não para beneficiar, não para prestar serviços para um outro terceiro, como é previsto no seu objeto social. Ou seja, trata-se, do contrário, não de atividade fim, não da terceirização de atividade fim. Não há contratação da primeira reclamada para consecução do objeto social da segunda reclamada, que seria a prestação de serviços referente à logística, ao gerenciamento de pessoal, à manutenção e gerenciamento de projetos. Não é isso o objeto contratado com a primeira reclamada. O objeto contratado volta-se especificamente, friso aqui, à prestação de mão de obra especializada de soldagem para prestação de serviços para a própria empresa, Wood Group, e não para a consecução do objeto social, que seria o fornecimento de serviços a um outro. Portanto, é pelo que quer, porque caso mantida a competência da Vara de Fabriciano, que seja reavaliada a questão, afastando-se totalmente a prestação de serviços da atividade fim, como mencionado na sentença, pela própria leitura do objeto social, pela prova documental pré-constituída, que não pode ser afastada em que pese a pena de confissão aplicada à primeira reclamada. É pelo que se requer, Excelência. Bom, em relação à exceção de competência, eu estou mantendo a decisão de primeiro grau, também não vejo a questão do cerceamento de defesa, porque o juiz optou pela evidência, né? Não havia dúvida de que a prestação de serviço deu-se em Macaé, mas ele partiu para o prisma constitucional, inclusive superando a previsão legal. E, muito embora o reclamante possa, durante o seu contrato de trabalho, ter percebido mais que 2 salários mínimos, é notório que, residindo em Coronel Fabriciano, para ir a Macaé, postular e depois comparecer a 2 audiências, seria realmente um entrave para a acessibilidade dele. E essa garantia constitucional da acessibilidade se sobrepõe à norma do 651 da CLT, que, inclusive, teria que ter sido entendida como plenamente recepcionada. A jurisprudência trabalhista, e inclusive desta 7ª turma regional, já caminha nesse sentido em outros casos como esse. Logicamente, entende-se que, caso a caso, tem que verificar as condições da relação processual. E aqui eu considero que Coronel Fabriciano para Macaé havia realmente uma dificuldade muito grande. Então, eu estou mantendo a sentença e até abordo aqui com mais profundidade essa questão, mas para manter a decisão. Então, explorando essa linha da parte constitucional. Com isso, eu supero também o problema da nulidade, porque o juiz ali verificou que não ia haver necessidade de instruir a exceção de competência. Foi por isso que ele indeferiu. E, realmente, pela motivação dele, não haveria necessidade, e eu estou concordando com essa motivação. Quanto ao mérito propriamente dito, a sentença também faz, eu coloco aqui alguns excertos da sentença, ela também faz essa análise. O mesmo objeto social da Wood Group, tomadora, que a ilustre advogada falou da tribuna, a sentença reproduz esse objeto social. E também a contratação, o objeto da contratação da prestadora de serviço, a qual o reclamante
estava vinculado. E eu verifico que como juiz, eu também tenho essa exegese no sentido de que estava ligado, se confundia com a atividade. Embora eu até, como o desembargador Paulo Roberto elogiou o advogado anterior, eu também reproduzo os mesmos elogios, ou até mais efusivos, para a ilustre advogada, que sempre tem uma atuação muito brilhante e explorou um ponto correto, falar, não, a soldagem dele não era para o serviço que ela prestava para as outras, então não está no objetivo, mas era necessário, permanente, para o funcionamento dela. Então, está ligado à atividade fim. Então, com isso, eu faço essas observações aí, depois vem a questão das horas extras, verbas rescisórias, 467, 477, e, em suma, eu estou mantendo a sentença como seus próprios fundamentos, apenas corroborando algumas considerações em acréscimo. Desembargadora Cristiane. Eu acompanho o voto principalmente porque contraria o princípio constitucional do acesso à justiça, remeter esse processo para outra região. E inviabilizaria a movimentação da máquina judiciária para o reclamante, né? E ter que se deslocar. No mérito, também com Vossa Excelência. Desembargador Paulo. Presidente, eu quero, se Vossa Excelência me permite, cumprimentar a advogada. Vossa Excelência já cumprimentou, mas eu queria cumprimentar a advogada, porque né? A advogada foi efusiva, inclusive, foi fundo na discussão, inclusive na sustentação da preliminar, com relação à competência que trata o artigo 651. Eu quero dizer a Vossa Excelência que, antes mesmo de Vossa Excelência estar aqui na turma, o desembargador Marcelo, a desembargadora Cristiane, essa turma, já em idos tempos, nós já tivemos embate muito grande com relação ao 651, o capítulo do artigo 651, que é o que normatiza, evidentemente, a discussão da incompetência relativa. E eu, por várias vezes mesmo, eu fiquei vencido aqui, porque há uma distorção. A verdade é que o Brasil é um país muito grande, existe uma distorção territorial. Nós temos uma lei, inclusive, que vige até hoje, que permite, né, a distância entre uma vara, na época junta, a outra, de até 100 quilômetros, né, até 100 quilômetros. Mas a própria disposição das varas de trabalho, não só aqui em Minas Gerais, como eu cito o exemplo de Lafayette Congonhas, que eu estou mais afeto, que são 16 quilômetros, e acontecia essas coisas interessantes. O reclamante era contratado em Lafayette, trabalhava só em Lafayette e mudava para Congonhas, né? Então, ele podia, não tinha nenhum problema, 16 quilômetros, ele entrar com a ação lá. Mas a verdade é que nós não podemos se prender a casuística, a casos concretos. Porque eu já fui juiz em Fabriciano, como Vossa Excelência já foi também, e nós temos algumas peculiaridades também. Não fui, não. Foi, não? Não, eu achei que você não tinha passado. Mas você teve aquele lado lá, não teve? Teve, então. Depois, né? Lugar mais quente de Minas Gerais, né? E nós temos aí umas peculiaridades, e já houve isso aqui, essa discussão na turma, na época da saudosa eminente desembargadora Alice Monteiro de Barros, né? Aquela questão lá das divisas, que às vezes nós temos uma certa contradição territorial. Às vezes, uma junta como Itajubá, né, que está a 100 quilômetros ou menos até de São Paulo, às vezes é mais fácil para o reclamante ir para São Paulo do que ficar aqui em Minas Gerais. Mas isso aí nós vamos trabalhar só com casuística. Porque, às vezes, não estando dentro do mesmo regional, nós temos distância de quase 900 quilômetros. Dentro do mesmo regional, de 900 quilômetros. Se nós pegarmos de um ponto a outro, tem várias, a distância de quase 900 quilômetros, que seria absurdo. Então, às vezes, era melhor o sujeito ir para São Paulo, que era 100 quilômetros, mais perto, né? Mas eu, mais uma vez, cumprimentando o advogado, eu acabei, porque, inclusive, tem decisão do TST, de vez em quando aparece uma decisão do TST dando prevalência ao 651, como seria, evidentemente, o que foi arguído pela ilustre advogada. Mas eu acho que nós temos que ceder, e a reforma, inclusive, para minorar essa questão que foi dita pelo advogado, que a gente compreende isso, porque às vezes é um pequeno empresário, o próprio empresário às vezes não tem condição também de se deslocar, né? Mas a reforma já melhora isso, e nós vamos ver, né, a questão da interposição da exceção ficou facilitada, até igual no processo civil.
Mas eu acho o seguinte, deve prevalecer sim. Eu acabei me convencendo, até que eu falava, é melhor revogar o artigo 651, né, diante da própria jurisprudência e diante da própria Constituição, o artigo 535, Vossa Excelência cita no voto. Né? Então, eu acho que ainda prevalece, me parece, o bom senso jurídico, né, que está não só na jurisprudência que acompanha o preceito constitucional do livre acesso ao judiciário. Então, agora, quanto ao ponto que foi dito pela ilustre advogada, acho que o juiz agiu até certo, né? Porque tem juízes que não marcam sequer instrução para instruir o pedido de exceção. Pode, a lei diz que pode, inclusive, pode abrir a produção de prova, mas, no caso, não implica, não vincula o juiz. Eu posso marcar uma audiência para instruir a exceção e, na própria audiência, e reexaminando os autos, eu acho que não há necessidade da produção de uma prova e rejeitá-la. Né? Então, eu, mais uma vez, cumprimento o advogado, eu acompanho Vossa Excelência quanto a esse aspecto, e quanto ao mérito também estou de acordo que o voto fala exatamente da interligação de objetos entre as duas empresas. Então, assim se decide unanimidade. E desculpe Vossa Excelência de falar tanto, não gosto de falar muito não, viu? Mas obrigada, gente. Bom dia. Bom agradeço dia. os cumprimentos Hein? também. Obrigada. Não, estou relaxado, eu estou sempre Mas relaxado. depois dessa brilhante sustentação, a gente até empolga, né? Não, mas não, esse assunto ele é muito interessante. Ele é muito interessante. Acesso judiciário É sim. Muito interessante. Porque há muita distorção. Eu faço, curioso, eu faço com meus alunos a prova, eu sempre dou os dados. Sim. Da cidade, foi contratado na cidade tal, foi trabalhar na cidade tal, mas eu sempre ponho a residência dele, sim, domiciliado na cidade tal, porque para dar uma margem para eles. Então, volta e meia, entra com esse raciocínio da base constitucional. Ah, não, ele aí podia entrar no domicílio, porque às vezes eu ponho distante o domicílio do local da prestação, às vezes eu ponho perto, só para ver o raciocínio do aluno, né? Porque, por exemplo, colocar dentro da grande BH, ele não pode alegar dificuldade de acesso. Por exemplo, Sabará para Belo Horizonte para Ribeirão das Neves, ele não pode alegar dificuldade de acesso num caso desse. Agora, se eu colocar Almenara e Varginha, aí já está bem. Lá no Mato Grosso. Mato Grosso. Agora, Fernando, eu digo o seguinte, eu vivi por centenas de processos iguais a esse. Tem um componente por trás desse também, que chama-se o advogado. E aí já aconteceu do juiz, agora, já falou, doutor, mas peraí, o senhor conhece a lei, o senhor sabe que o foro é ali em Congonhas, porque o senhor está pondo ação aqui em Conselho Lafayette. Agora, o curioso não tem nada a ver com o processo jurídico, mas como está cheio de estudante aí, o curioso é como esses meninos de hoje não têm conhecimento nenhum de geografia. Professor, Caxambu é em Minas Gerais? Assim, professor, Araxá é que estado? Para saber se é terceira região, né? Falo, não é possível, gente, que isso? Saudadas Záflas do Não MEC, tem. né? Região metropolitana de Belo Horizonte. Eu não sei se Juiz de Fora está na região metropolitana de Belo Horizonte. Pelo amor de Deus, tem que saber, ué. Isso aí é conhecimento de segundo grau, que tem que trazer para o vestibular. Agora está. Hein? Juiz de Fora agora está. Agora está. Então, meu filho disse que uma vez em Cabo Frio discutiu com o cara da barraca da praia lá. O cara falando que Juiz de Fora era do estado do Rio. E meu filho falando que era do estado de Minas Gerais. Ficaram na discussão. Né? Perguntar lá em Juiz de Fora, vai ter dúvida também. O juiz forano vai ter dúvida. Próximo. PJE, processo de relatoria da desembargadora Cristiana Fenelon. Número 35 da pauta. É uma sustentação oral à distância a partir de Juiz de Fora. Um minuto. Agora vamos ter uma sustentação, né? Inscrito o advogado Rogério de Oliveira Salles Figueiredo, a partir de Juiz de Fora. Processo 11745. 11745, tem que esperar doutor Paulo Roberto. RMS. Está por aí. RMS 35.
Único meu hoje ou tem mais algum? Só isso. Então, vamos lá. Eu posso adiantar a conclusão, né? Ver se o procurador está ouvindo lá corretamente. Está ouvindo bem, doutor? Perfeitamente, senhor presidente. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Eu vou só adiantar a conclusão. A relatora vai ler a conclusão? Porque o revisor está... Pode? Já chegou. Eu estou conhecendo os recursos e nego provimento ao apelo da ré e provejo parcialmente o recurso do autor para majorar a reparação pelo dano moral a R$ 40 mil, sobre o acréscimo na condenação no importe de R$ 15 mil, incidem custos adicionais de R$ 300, a cargo da reclamada. Doutor, com a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia turma, muito bom dia. Data vênia da proposta de voto da eminente relatora, peço vênia para tecer alguns aspectos. Trata-se de matéria já por demais conhecida dessa egrégia turma, desse egrégio regional, diz respeito à monocondução e à sua legalidade. Peço vênia para ressaltar alguns aspectos principais. Um diz respeito a uma ação civil pública que já, inclusive, transitou em julgado, onde esse mesmo regional acolheu pela legalidade do sistema de monocondução. E no caso específico dos autos, foram pactuadas provas emprestadas e foram realizadas perícias recentes, nas quais foram atestadas as condições adequadas, tanto no que diz respeito aos sanitários, quanto no que diz respeito também à possibilidade de alimentação do maquinista. Obviamente, levando-se em consideração a dinâmica do trabalho do maquinista. Então, eu peço vênia para salientar essas perícias mais recentes e pugnando, seja pela improcedência do pleito de dano moral, tal como tem entendido algumas turmas desse próprio regional, seja pela redução do valor fixado na origem, divergindo data vênia da proposta de voto da eminente relatora, merecedora de todo o respeito. Obrigado pela atenção. Devolvo a palavra, relator. Essa é a questão da monocondução, né, conhecida aqui como o caso do homem morto. E nessa mesma turma nós julgamos recentemente um caso idêntico. Foi aplicado o mesmo valor a título de dano moral. O relator foi o excelentíssimo desembargador Marcelo Pertence. E estamos aplicando aqui as mesmas razões de decidir, porque, em que pese não ser ilegal, é bastante ofensiva à dignidade da pessoa humana essa situação precária, de modo a comprometer a higiene básica do trabalhador. A prova documental apresentada pela reclamada convence a respeito das condições precárias. E o laudo, do qual consta o ID DC63BE, há locomotivas ainda bem antigas, desprovidas de sanitário, embora hajam locomotivas modernas que contam com este tipo de conforto, nem sempre elas estão em condição de uso. A opção pelo sistema de monocondução deve ser seguida da adoção de medidas que assegurem a salubridade e o conforto mínimo ao empregado. E não ficou claro que o simples fato de ser assegurado ao maquinista a solicitação de parada extraordinária lhe assegura o acesso a sanitário, mesmo porque nem todas as estações estão em funcionamento, como já foi observado em inúmeras outras demandas. Ainda que se considere que a empresa venha implementando melhorias no ambiente de trabalho dos maquinistas, isso é muito recente. E o autor prestou seu serviço entre julho de 89 e setembro de 2016, vivenciando rotina muito degradante. Por isso, mantenho o voto. Desembargador Paulo. Estou acompanhando a relatora, presidente. Desembargador Marcelo. Também acompanho integralmente. Parabenizo o nobre advogado, sempre muito bem da tribuna. Então, assim se decide, doutor, a unanimidade, conforme o voto da relatora. Obrigado a todos. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Encerrar as sustentações. Bom,
Então, terminadas aqui, podemos continuar na sala, né, da desembargadora Cristiane. Aí tem o 2, né? 2. Divergência. Marcelo. Desembargador Marcelo. Lembrar o que é. Está demorando a entrar aqui. É aquela auxílio alimentação. Suspensão do contrato de trabalho com auxílio alimentação. Eu retiro essa divergência. Eu estava acompanhando a relatora. Eu acompanho o relator. Então, fica unânime a decisão nos termos de voto da relatora. O próximo agora é o seguinte, o 3. Aí vai ficar, eu sou no horário sucumbência, vai ficar vencido. No horário sucumbenciais? Isso. Então, o vencido desembargador... A divergência é só nisso? É só isso. Vencido desembargador tá Marcelo. Tudo em branco. Sucumbenciais, o meu não está demorando a entrar. 21. Depois é o 21, presidente. Peraí, Para me relembrar também que tinham 50 processos. Isso, né? 21. Tinha, muito processo. Cascou na gente. Quem? Cascou na gente, 50 processos. Luiz Carlos Aceló? É vencido. É o J415. 415. Fica vencido, acompanha o restante. Eu alterei já, obrigada. Eu colhi em parte para alterar. Vencido o desembargador Pra Marcelo? Doutora Cristiana, a senhora acolheu a divergência? Não, é só porque está acolhei para mudar para o J. Tá. Isso é só um erro material. Alterei Mas já. eu que estou vencido mesmo quanto a E determinação. acabou, presidente, acabou. Acabou. Então, os demais são decididos Unanimidade. na forma do voto da relatora, unanimidade. E agora vamos para a sala do doutor Paulo. Nós vamos para o Paulo. EJE, né? Presidente, todas as opções de irregularidade, se Vossa Excelência mudou de estar passando a acompanhar, eu vou ficar vencido. É irregularidade de representação, mas pode olhar aí. Eu já até falei para o Gilberto, em todas as divergências. Acolhi uma só, viu, Marcelo? Uma divergência. E tem uma divergência antiga aí que já é do tempo da Sabrina. A questão de hoje, o voto já está reformado. Já. O 12 já foi? Não, 12... Então, a primeira é o 12. Ah, mas o advogado não está, não. Ruim demais. Mas isso aqui. É o quê? Pedindo. Muito obrigado. O 12 é opção. É a da irregularidade da representação? É. Se Vossa Excelência vai acompanhar a divergência como está aí, eu vou ficar vencido. Não, eu estou na primeira opção, que é... O desembargador Marcelo está na segunda opção, estou na primeira. Então, vencido o desembargador Marcelo, né? A sua preferencial é... A minha era a segunda. E nós ainda, presidente, nós ainda não tivemos tempo. Eu estou achando que tem que dar visto, mas aí não... sem procuração... Vamos debater isso, Marcelo. Eu estou pesquisando isso. Você está querendo te acompanhar. Ver todos os casos de irregularidade de representação para ver quais que a gente poderia usar o Código de Processo Civil. Quando não tem tudo, SDI 2... Quando só tem o subestabelecimento, não tem mandato, por exemplo, tem nada, e não tem o mandato principal. Esse aqui não tem mandato. Ela assina assina o processo eletrônico, o recurso sem mandato. Não assinou e não tem mandato. Então, primeiro é vencido o desembargador Marcelo. 2. Agora é o 2? 2. Agora, não, esse foi... agora é o 2. 2, eu acho... Deixa eu ver o 2 o que é. Quem abre primeiro aí, que até agora... Peraí, negócio de quem abre primeiro. O meu está entrando. Aqui, o meu... O meu chegou. Também opções. O meu não tem. Desembargador Marcelo está com a segunda. Eu também estou com a segunda. primeira opção. Também estou com a primeira aí.